Olá pessoal, eu sou a Ana e bem-vindos aqui ao Vegan and Colors. E para o vídeo de hoje eu trouxe duas receitas de panetone vegano, um panetone e um chocotone. Esses panetones são um pouquinho demorados para preparar, mas o resultado é muito bom, vale muito a pena. E antes de ir para as receitas, só queria rapidinho dar algumas dicas. Primeiro, não deixe de usar as raspas de casca de laranja, como eu usei na receita, porque faz toda a diferença em relação ao sabor e ao aroma. Segundo, a gordura vegetal, eu utilizei margarina vegana, é muito importante para deixar esse panetone mais fofinho e mais úmido. Vai uma quantidade um pouquinho grande, mas é assim mesmo. Outra coisa é o recheio. Eu utilizei lá um certo tipo de frutas secas e cristalizadas e também uma quantidade, mas é totalmente flexível. Você pode usar o tipo de frutas secas que você mais gosta ou que você tem disponível e a quantidade que você quiser. A receita 1 do panetone 1, eu acho que se eu fosse fazer novamente, eu utilizaria um pouquinho menos de frutas secas, porque eu achei que ficou um pouquinho doce demais e eu particularmente não gosto de coisas muito doces. E a receita desses dois panetones já está postada no meu blog, o link do blog está aqui embaixo na descrição do vídeo, então lá você pode checar direitinho a lista de ingredientes e o modo de preparo. E agora então vamos às receitas. Para fazer a massa do panetone, eu utilizei 350 gramas de farinha de trigo, 180 ml de leite vegetal, eu usei leite de soja, 80 gramas de margarina vegana, eu utilizei essa marca aqui Becel, que tem o selo de vegan no verso, então ela é realmente vegana, 1/4 de xícara de açúcar demerara, 7 gramas de fermento biológico e 2 colheres de sopa de raspas de casca de laranja. Agora eu pego mais ou menos 3/4 do leite vegetal e acrescento numa tigela. E o resto eu vou colocar junto com a margarina e levo no micro-ondas por uns 45 segundos só para a margarina derreter um pouco. A tigela do leite eu também levo no micro-ondas e aqueço por uns 30 segundos. Este leite deve estar levemente morno, não quente e nem frio. Você pode colocar o dedo nele e fazer o teste. Se você sentir ele quente, espere um pouco até ele esfriar. Agora eu pego uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de farinha e o fermento e misturo no leite e deixo o fermento ativar por em média de 15 a 20 minutos. E enquanto o fermento reage, eu adiciono a farinha numa tigela grande, junto com açúcar, as raspas de laranja e também aqui eu acrescentei 1/4 de colher de chá de cúrcuma em pó e meia colher de chá de sal. A cúrcuma vai dar uma cor bem amarelada à massa e eu super recomendo porque fica bem bonito e não atrapalha o sabor. Depois que o fermento já reagiu por 15 minutos e ele deve estar assim, com essa espuma enorme por cima, se não tiver, não tá correto, eu acrescento ele na mistura da farinha junto com a margarina. A margarina aqui também não pode estar quente, então por isso você deve aquecê-la bem lá no início para dar o tempo suficiente para ela esfriar. Agora é só misturar, e aqui eu prefiro misturar com as mãos mesmo. Quando a massa desgrudar da tigela e não tiver mais grudenta, eu transfiro ela para uma mesa farinhada. Aqui você não deve colocar muita farinha na massa, porque senão a massa fica muito dura e seca. Se sua massa estiver muito grudenta nas mãos e ficar grudando na mesa, acrescente um pouquinho mais de farinha, não tem problema. Você deve sovar essa massa bem por uns 5 minutos. No início, eu vou empurrando ela com o punho da mão, como se fosse rasgando ela. Faço isso por uns 2 minutos. Depois eu continuo sovando ela por mais 3 minutos. Você vai perceber que ela vai ficar assim, bem elástica e lisinha, meio brilhosa por fora. E essa é a textura que você quer. Por isso, não acrescente farinha aqui. Agora eu retorno ela para a tigela e deixo descansar por em média 2 horas.
E para fazer o panetone tradicional, aqui eu vou usar 50 gramas de cranberries secos, 50 gramas de uvas passas e também 50 gramas de casca de laranja cristalizada e limão cristalizado, mas você pode usar as frutas que preferir. E eu estou usando aqui uma forma de panetone de papel de 13 centímetros de diâmetro e 9 centímetros de altura. Agora que a massa já ficou descansando por 2 horas, eu transfiro ela para uma mesa enfarinhada. E aqui de novo, coloque só um pouquinho de farinha e sove ela assim por uns 2 minutos. Depois eu abro ela com a ajuda de um rolo, e aqui não precisa ser um formato muito bonitinho, porque vamos enrolar ela de qualquer forma. Depois eu distribuo as frutas secas por cima, dou uma pressionada, enrolo ela e depois eu meio que vou sovando ela para que as frutas secas se distribuam de forma mais homogênea na massa. Aqui no início elas vão cair um pouco fora da massa, mas à medida que você vai sovando, elas vão se incorporar bem na massa. Eu fiz esse processo por mais ou menos uns 4 minutos. Agora eu coloco a massa na forma de panetone, cubro com um papel filme e deixo descansar por mais 2 horas. Passado esse tempo, a massa deve estar assim, sobressaindo a forma. Daí eu faço 2 cortes nela em forma de cruz. Você pode fazer com uma tesoura ou um canivete ou uma faca e levo para assar em forno pré-aquecido e 180 graus por 50 minutos. E uma coisa muito importante aqui é que passados 15 minutos dele no forno, você deve colocar um papel alumínio por cima, para evitar que ele queime na parte de cima, porque ele fica bem alto, então ele tende a queimar por cima. E passados 50 minutos, está pronto nosso primeiro panetone. E o que eu faço aqui é pincelar ele com uma mistura de leite vegetal e margarina, porque isso deixa a superfície dele mais brilhosa e macia. Mas você deve fazer isso assim que retirar ele do forno, com ele ainda bem quente, para que a mistura seque e absorva um pouquinho na massa. E aqui é muito importante que você deixe ele esfriar por pelo menos 4 horas antes de cortar, senão ele vai estar morno e a pressão da faca vai fazer ele perder um pouquinho a aeração e a maciez. E olha como ele fica por dentro, bem macio, com uma cor bem bonita e muito saboroso e úmido. Eu totalmente adorei o resultado e eu acho que vale muito a pena vocês fazerem ele. E para fazer o chocotone, eu uso exatamente a mesma receita da massa anterior, só que eu coloquei menos cúrcuma. E aqui eu já vou direto para a parte do recheio. Eu estou usando 50 gramas de amêndoas cortadas grosseiramente, 50 gramas de avelãs e 100 gramas de chocolate 90% cacau em barra, que eu cortei em pedaços. Eu distribuo o recheio na massa, como no panetone anterior. Enrolo e depois sovo para que o recheio se incorpore na massa. Depois eu coloco na forma de panetone e deixo descansar por 2 horas.
E quando ele estiver assim bem crescido, eu dou 2 cortes como no anterior e levo para assar em forno pré-aquecido em 180 graus por 50 minutos. E não se esqueça de colocar o papel alumínio nos 15 minutos aqui também. E aqui está pronto o chocotone vegano. E de novo, com ele ainda quente, eu pincelo um pouco de leite de soja com margarina. E esse aqui eu deixei esfriar por 8 horas antes de cortar. E você pode ver que ele tá bem mais fofinho e areado. Então é bem importante mesmo deixar ele esfriar bem antes de cortar. E ele ficou muito delicioso. Para mim ficou perfeita a quantidade de chocolate e a mistura com amêndoas ficou muito saboroso. Eu adorei. E depois que ele já está frio, não esqueça de enrolar ele bem num plástico filme, porque ele resseca muito rápido mesmo. Então embale ele bem. E uma coisa que eu queria falar rapidinho, que eu esqueci lá no início, é sobre as formas que eu utilizei. Eu utilizei esse tamanho aqui, né, que vocês viram, que é de 13 centímetros. Ele dá um panetone pequeno, mas eu acho que é um tamanho bem bom. Mas se você quiser fazer um panetone maior, eu havia comprado essas formas aqui também, que é de 18 centímetros. Essa é de 13 e essa é de 18. Para fazer esse panetone maior de 18 centímetros, você tem que usar uma quantidade de 500 gramas de farinha. Eu vou deixar lá no blog, bem no final, a quantidade de ingredientes, né, as proporções para quem quiser fazer um panetone grande como este. Você pode dobrar a receita desse que eu mostrei aqui no vídeo, mas aí eu acho que ele vai ficar um pouquinho grande demais. Eu testei com 500 gramas de farinha e ficou um tamanho bem ideal para essa forma. Eu não sei onde encontra essas formas. Eu comprei online pela internet. Se alguém souber, deixa aqui embaixo nos comentários, né, para quem quiser, para quem tá procurando. Mas elas são muito práticas para fazer. Eu recomendo muito que você compre para fazer o panetone nessas forminhas assim de papel. Então, o que eu tinha pro vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não deixe de se inscrever aqui no canal. Assim vocês não perdem as próximas receitas do Vegan & Colors. E vai ter mais receita natalina aqui também nos próximos dias. E beijos e até o próximo vídeo.